A sua Bíblia no texto da festividade, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 17. Texto, inclusive, que está aqui na tela. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 17. Enquanto os amados irmãos ainda estão procurando o texto, eu louvo a Deus pela oportunidade. Agradeço mais uma vez o convite para poder estar com os amados irmãos. E peço que Deus continue abençoando cada servo dele que está aqui. A gente sabe que nós estamos em dias difíceis, dias complexos. E o tema ele é bem propício, porque ele fala de poder e de liberdade. Duas coisas que são importantes para quem quer ser arrancado dessa terra, sequestrado dessa terra. Que no caso é essa igreja que aqui está, que é a igreja do Senhor. Então que Deus continue abençoando e fortalecendo a vida dos irmãos. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Diz assim a palavra: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Poder se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, é notório que quando a gente olha para esse texto, ele nos reporta a falar de várias coisas. Falar de liberdade, se a gente for pegar numa aplicação mais básica que todo mundo faz, ela se aplica muito ao conceito de alguém que está numa prisão física e depois se torna livre. Ou na aplicação daqueles que vão dizer que estar preso ao pecado e de repente você é liberto. Quando você fala de liberdade, há uma série de conceitos e pensamentos que pode permear a nossa mente. Mas quando a gente olha para esse texto desde o seu início, a gente tem que ter a concepção, a noção do que porque o apóstolo Paulo ele vai citar essa palavra. Com certeza os irmãos já leram esse capítulo, e principalmente a partir do capítulo 1, em que ele vai falando sobre essa ação de relacionamento, de intimidade e de poder de Deus. E quando ele chega no capítulo 3, aflora ao coração do apóstolo, direcionado pelo Espírito, lembrar aqueles que ali estavam em Corinto, o comportamento de Moisés. E aí é interessante se falar, porque talvez alguém vai dizer: Marcelo, Moisés ele foi um fugitivo, mas ele nunca foi escravo. Ele até é descendente ou fez parte de um povo mesmo sendo criado, mesmo não ter sido criado por eles, mas um povo que foi escravo no Egito. Mas ele não vivenciou a escravidão. Ele foi para lá como um libertador. Ele tinha acesso e liberdade para poder andar naquela região. Ainda que Faraó não gostasse das suas ações, suas atitudes, ele não volta para ser escravo. Ele tem um povo, sim, que foi escravo, mas ele era o quê? Livre. E é interessante falar sobre isso, porque se a gente for pegar uma lógica de raciocínio para aqueles que estudam o texto, pode até dizer: mas o que tem isso? Por que Paulo ele vai citar o exemplo de Moisés? E aí ele vai citar Moisés em um evento de crise. Porque quando você vai no capítulo 3, você vai perceber claramente o que é. Há um bezerro que fora feito, a forma que o povo se comporta, a tristeza que vem no coração de Moisés, e aí ele vai subir na cordilheira do Sinai para falar com Deus, e aí ele começa a colocar para Deus toda aquela crise que ele está vivendo, todo aquele processo que ele está passando. E aí alguém pode dizer: poxa, Marcelo, realmente é uma crise, mas crise, numa lógica humana, ou para quem não percebe os detalhes do texto, vai dizer o seguinte:
Mas o que tem a ver uma crise para alguém que está preso? O que tem a ver crise com alguém que pode estar com a sua vida presa? Só que quando você vai analisando o texto, ele aplica um outro conceito, que é o conceito da glória de Deus. E ele vai expressar claramente, simplesmente o que é o desejo deste homem. Há uma crise muito grande, há uma situação que a sua liderança ela pode estar sendo colocada em xeque-mate. E por que eu falo isso? Porque inclusive um daqueles que faz parte, mesmo dando as desculpas mais esfarrapadas, que é o seu próprio irmão mais velho, ele vai expressar claramente o que é que ele foi obrigado a fazer tudo aquilo ali. Mas quando você analisa profundamente, o povo implora ele, mas não querendo ameaçar a vida dele, ainda que ele possa ter um sentimento, mas o texto expressa que a vida dele estava ameaçada. Em outras palavras, ele apenas deu o que o povo queria. E aí tem um detalhe: Arão deixar claro para Moisés que não é o que ele pensa, não é o que ele desejava, mas para poder aplacar a crise, ele faz o bezerro. E é interessante isso, porque a gente está numa época de muitas estratégias. E a maioria das vezes das estratégias é falar o que as pessoas querem, mesmo que a gente não acredite naquilo. Muitas das vezes você vai ouvir alguém dizer: não, eu fiz isso aqui para evitar que pessoas saiam. Eu tenho medo, essas pessoas vão para o inferno, elas vão sair da igreja. Então você tem uma série de opiniões que as pessoas falam para poder justificar certas ações. Mas sabe por que isso é importante? Porque quando a gente está lá no mundo, a gente estava enganado, escravizado. E qual é a pior escravidão? Não é aquela em que você está preso em cadeias. Ela é terrível. Eu não sei se aqui tem alguém que já teve essa sensação de estar preso. Confesso que eu não tive. Mas conheço pessoas que tiveram essa sensação. E elas vão dizer que o primeiro comportamento delas é a preocupação com a prisão física. Ou seja, elas perderam a liberdade de ir e vir. Não tem mais acesso às coisas que queriam. E aí isso é tão desesperador. Sem contar que aí, vamos olhar para o lado, que eu não vou trabalhar muito, que é a forma e a estrutura justamente das prisões brasileiras. Mas isso aí é outro assunto. O foco é a questão de você estar preso num lugar que não te dá liberdade de ir e vir. Só que chega um momento que quem está preso, ele começa a entender que a pior prisão é que está na mente dele. Porque às vezes ele tem que se adaptar a coisas que ele não gosta, fazer coisas que ele não gosta dentro da prisão, muitas das vezes dependendo dessa estrutura, até para não perder a sua vida. E aí tem aquele detalhe, vai chegar um momento que ele vai entender que a pior prisão está onde? Na mente dele. Porque a primeira é o sentimento da liberdade física, de circular, de agir. Mas depois ele vai entender a pior de todas, que é a prisão mental. Que é aquela que não importa dos pensamentos que venham, os desejos que venham, ele tem que se trancar, se clausurar, para sobreviver ali dentro. E por que isso é interessante se falar? Porque justamente é disso que o apóstolo está falando. Paulo está falando da pior prisão de todas. Quando não você apenas está preso no lugar, mas a maneira que a pessoa olha para quem é prisioneiro, ou seja, com preconceito, achando que essa pessoa nunca mais vai mudar a vida dela, que ela está fatada ao fracasso, que ela é uma pessoa perdida da sociedade, que ninguém vai investir mais nela, que o que resta para ela é o que está lá fora, ou seja, o que ela fazia. Quem é que não já ouviu, por exemplo, dizer que uma prisão, ela fabrica pessoas piores? Então todo mundo, quando olha para a prisão, ela vai dizer o seguinte: quem entra ali, a tendência é sair pior. Só que aí tem o outro lado, que é a prisão da época greco-romana, ou a prisão do aspecto bíblico aqui. E que prisão é essa? É aquela que a maioria das pessoas eram presas, mas sabiam que poderiam morrer, que sabiam que não voltaria a ter mais o cheiro do ar da liberdade. Ou seja, quem era preso nessa época raramente saía em liberdade.
E muitos que saíram em liberdade se tornavam escravos ou teriam que viver a mais da sociedade, porque eles eram carregados como o quê? Como alguém que prestava no mínimo para ser o quê? Servo, escravo. E aí vem a direção do apóstolo Paulo. Ele vai falar de espírito, ele vai falar de relacionamento, e aí ele vai falar de Moisés em que contexto? Entra a primeira ideia que ele está aplicando. Daí entendeu que o Espírito está falando, vai até a época de Moisés. Ou seja, mesmo estando em crise, no momento difícil, em que muita gente achava que ele poderia perder tudo, mas ele tinha uma coisa que ninguém tinha, que era o quê? A liberdade de falar com Deus, a liberdade de relacionamento com Deus, a liberdade de ser ouvido por Deus. E aí tem um detalhe, capítulo 33, quando você tem essa sensação de liberdade, você fala o que você pensa, você fala o que você sente, você bota para fora os seus medos, você fala que quer ser cuidado, você fala que quer ser tratado, você olha para o teu passado e fala, olha, um dia eu estava preso, não apenas o meu corpo, mas também a minha mente, mas eu tenho tanta confiança em Deus, que eu posso rasgar minha alma para Ele e falar, Deus, eu não aguento mais isso aqui. E essa liberdade, olha, ela é tão profunda, que faz Moisés colocar para fora tudo aquilo que ele pensava daquela situação, mas ao mesmo tempo lutar por aquele povo que pecou. Por quê? Quando você se sente livre, querido, você tem liberdade para colocar para fora. Por que hoje a gente tem pouca manifestação de poder? Como é que eu vou sentir a presença se eu me sinto prisioneiro dentro da própria igreja? Que é isso, Marcelo? Tem gente que está dentro da igreja e ela é um desconhecido por Deus. Por quê? Ela perdeu a liberdade. Ah, Marcelo, mas ela não peca mais no aspecto físico da prática, mas também ela não consegue adorar, ela não consegue glorificar, ela não consegue sentir a presença. Por quê? Porque ela está presa nos seus próprios desejos, ela está presa nas suas próprias vontades. E o que Deus está dizendo? Que aonde o Espírito está, ali tem liberdade. Liberdade para quê? Não importa o que mexa com a tua alma. Ele está dizendo, ei, coloca para fora o que tu pensa, porque quem trata está do teu lado, quem cura está do teu lado, quem dá força está do teu lado. Ah, Marcelo, mas eu estou num momento de dor. Não, você está do lado de Deus, que te libertou da opressão do pecado, mas te libertou da prisão da mente. Você tem liberdade para sentir essa presença. A liberdade de Moisés é tão grande, aleluia, que ele dá uma pausa no problema para falar o quê? Eu quero ver a tua glória. Aleluia. É aqui que entra a liberdade. Glória! Quando você está livre, você tem liberdade para pedir aquilo que você precisa. Glória a Deus. Ah, o que acontece hoje? Quando você pega a Bíblia, em vários momentos de crises, em vários momentos difíceis, homens e mulheres de Deus, o que eles pediam? A glória de Deus. O que eles pediam? A presença de Deus. Lembra? E aí eu tenho que citar mais uma vez Jacó. Jacó naquele val, Jacó naquele lugar em que ele segura o anjo para quê? Para ser abençoado. Qual é a ideia de ser abençoado? Qual é a ideia de receber de Deus? Ele está falando que da manifestação da glória. A mente dele ainda carregava as dores das suas más escolhas, mas ele viu a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus naquele val, o que ele pensa? Não, eu não vou te soltar enquanto tu não abençoares. Porque quando você tem liberdade, você sabe de quem você depende. E aí tem um detalhe, aí entra a expressão de creme adorador. Tem gente que fala por aí, não, eu só vou parar de orar, eu só vou parar de adorar, eu só vou parar de glorificar quando eu sentir a presença dele. Desculpa que eu vou falar uma mentira, porque a gente hoje não rasga a nossa alma para adorar. A gente hoje às vezes entra no culto preocupado com tudo, menos com a presença de Deus.
Você tem que entrar aqui. Por mais difícil que esteja a tua vida, entenda uma coisa: problema não tira o céu de você, dificuldade não tira a presença de Deus de você, tem situações não mudam o que Deus pensa sobre você. Então entra aqui para adorar Ele, entra aqui para glorificar Ele, entra aqui para sentir. Se não fale, meu conceito da ideia do termo, acho que ali a palavra é tiperete do hebraico. E a concepção dessa palavra, ela fala quando você quer reconhecimento. E aí é meio louco. Reconhecimento do quê? Ele está falando reconhecimento de ser melhor do que o outro. Ele não está falando de reconhecimento de falar que prega melhor do que o outro, ou canta melhor, ensina melhor. Ele não está falando reconhecimento para ser mais famoso que alguém, ou aquele reconhecimento de ter um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor, e dizer: olha, Deus está me abençoando. Não é nada disso. O reconhecimento que ele está falando é da presença de Deus. Eu quero ver o quê? A tua glória. Por quê? Eu estou aqui, é por causa da tua glória. Eu estou aqui, é por causa da tua presença. Eu estou aqui porque tu tem trabalhado na minha vida. E aí entra uma coisa que é tremenda. Eu me lembro que acho que eu falei sobre isso aqui na consagração na terça-feira. Tinha um movimento, por esse movimento deu uma parada de falar o seguinte: que você não pode falar tu, porque tu é muito evasivo em relação a Deus. Só que quando eu pego os salmos da tradução, uma das palavras que mais aparece relacionada é tu. Tu aparece, por exemplo, no livro dos Salmos mais de 400 vezes. Se falar para Deus tu fosse errado, não apareceria nos Salmos. Mas qual é a ideia dessa expressão tu? Qual é a ideia de verbalizar a partir da intenção do termo tu? Tu, ele fala do aspecto quando você tem algo que é possessivo, algo que você faz parte, querido. Quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu amo a Deus, qual é a sensação que eu tenho que ter? Que eu pertenço a Deus, mas que Deus também me pertence. Eu sei que Deus é muito maior do que eu, mas eu falo de Deus com tanta intimidade, e Ele me dá tanta liberdade, que eu vou falar: tu é meu Pai, tu é meu Senhor, tu és meu Deus, tu és quem eu adoro, tu és quem eu glorifico, tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és, tu és, tu és. Ele é teu, Ele te pertence. Levante as tuas mãos e adore. Você está livre porque pertence. E aí você vai trabalhar na concepção, a ideia disso. Por isso que ele fala: eu quero ver o quê? A tua glória. Ou seja, se há reconhecimento, por que ele pede isso? Porque Deus conhecia ele por dentro e por fora. Deus sabia que era Moisés. Deus sabia dos limites, dos medos, das perdas. Moisés não teve nenhuma vergonha de falar que ele tinha dificuldade da fala, ou questão de poder se posicionar melhor, se expressar melhor, mesmo com toda a formação que ele tinha. Mas o que isso quebra ele? É os 40 anos que ele passa peligrando naquela região, que fez ele pensar o quê? Como é que vão me receber? Como é que vão olhar para mim? Como é que vão abrir as portas para mim? E ele não tem problema nenhum quando Deus dá uma chamada nele e faz alguns sinais para ele ver que Deus estava com ele. Mas ele ainda faz uma coisa que é interessante. Olha o comportamento de quem adora a intimidade. Se você analisar o texto, capítulo 3, capítulo 4, você vai perceber o seguinte: que Deus, ele dá uma chamada a Moisés. Mas o que Deus fala para Moisés? Que o irmão dele mais velho vai ser como profeta, e ele vai ser como Deus. Calma aí. Ele dá uma chamada dizendo: tu tem que se posicionar, tu tem que falar. Mas quando ele manda ele diante de Faraó, ele faz o que? Não, tu vai mandar o teu irmão abrir a boca, tu vai ficar parado. Quem vai falar em teu nome é o teu irmão. Quem vai se expressar em teu nome é o teu irmão. Por quê? Isso é o que? Era uma analogia para deixar bem claro. Olha, se Faraó, ele pensava que era Deus, olha, Deus estava mandando alguém que o Egito rejeitou, que o Egito olhou como se fosse lixo, que sabia da sua origem, vai estar dizendo: está vendo que tu rejeitou? Eu estou levantando. Está vendo que tu rejeitou? Eu estou posicionando. Está vendo que tu rejeitou? Está me representando. E está me representando com tanta confiança que não é ele que vai abrir a boca. Quem vai abrir a boca é o irmão dele, irmão mais velho, para quebrar toda a cultura do Egito. Por quê? A lógica
Quem fala pela família é o mais velho. Quem assume o poder do império é o mais velho. Quem é o mais reconhecido é o mais velho. Quando você vai ler a história dos Ramsés, só aparece o mais novo quando o mais velho morre. Aí o outro assume o poder e aí você sabe o quê? A história resiste a que tem mais um irmão. Mas aí vem Deus. Deus vai quebrando tudo isso. Ele pega aquele que ninguém imaginaria e não teria condições, mesmo estando na linha sucessiva, de poder assumir a posição de Faraó. Deus faz Moisés chegar lá como pastor. Alguém na visão dele, sujo, imundo, afastado, parente de escravo, vai dizendo: eu confio tanto nele que a minha glória eu derramo sobre a vida dele. Querido, pode até falarem de você, mas ninguém pode te aprisionar. Por quê? Porque quem habita em você te dá liberdade. Mas sabe qual é a maior liberdade? Não é liberdade de você andar nessa terra. Tem gente que se preocupa com a liberdade de andar nessa terra. Não, a maior liberdade é que quando você anda aqui adorando, glorificando, pregando, buscando, se santificando, você tem liberdade de entrar no céu. Você tem liberdade para ser arrebatado. Você tem liberdade de ser transformado. E mesmo sendo fraco e falho como nós somos, a presença dele se manifesta na tua vida. Tem presença do Espírito Santo em homens e mulheres. Levante a tua mão e glorifique. Você tem liberdade. E aí quando você vai analisando, Glória a Deus. era a ideia dele. Só que aí tem um véu. O véu foi posto. O véu foi colocado. E ele vai falar sobre véu no versículo anterior, deixando bem claro porque por mais liberdade que você tenha, o que a liberdade faz? Tem coisas que quem está do teu lado não vai entender. O véu era para deixar bem claro: olha, tem uma glória sobre a vida de Moisés. Se tinha uma coisa que ninguém podia questionar, é que a presença estava sobre a vida de Moisés. Só que tem um detalhe: a maioria também não iria entender. Como é que um homem que é comum está cheio de brilho no rosto e ao mesmo tempo está com aquele véu, permanecer pelo resto da vida dele? Não. Mas por que Deus faz isso? Para poder chamar a atenção. Você lembra como é que é feito o casamento na época do Antigo Testamento? Se não falha a minha memória, livro do profeta Isaías. O que ele vai dizer sobre o noivo e a noiva? Ambos tinham o véu sobre o rosto e o diadema. E o que acontecia? Casamento acontecendo, o aspecto religioso sendo praticado. E aí viu o que? O encontro do noivo com a noiva. Quem levantava o véu da noiva era o noivo. Quem levantava o véu do noivo era a noiva. Para quê? Para deixar bem claro que um pertencia ao outro. Quem olhava para o véu, mesmo Moisés sendo livre, está dizendo: ele tem dono, ele pertence a alguém. Você pode até falar, mas não pode tocar nele. Você pode até questionar, mas não pode mexer com ele. O que acontece? Quando você está no âmbito de liberdade, no mundo espiritual, o diabo pode até saber o teu endereço, ele pode até saber onde você mora, mas você tem o véu da presença dele, e o véu está debaixo, te cobrindo. A grande questão é que no véu no Êxodo só cobriu o rosto. O véu no aspecto analógico da Bíblia é o que? Ele cobre o corpo todo, porque a presença não é derramada apenas sobre a mente, a presença é derramada da cabeça à planta dos pés. Não é apenas o teu rosto que está coberto pela presença, você está coberto também, não é apenas do lado de fora. Por quê? A glória da vida de Moisés, representada pelo lenço, dizia que tinha um tempo específico. A glória de Deus nos dias de hoje, ela não tem medida nenhuma, e ela não é derramada pelo lado de fora, ela começa a encher primeiro dentro. Porque quem olha você pode até passando por um momento difícil, mas ainda tem glória de Deus dentro de você, ainda tem presença de Deus dentro de você. Marcelo, mas o momento é difícil, mas tem presença dentro da tua vida. Levanta tuas mãos e adore. O vento vai passar, a dificuldade vai passar, porque a presença dele está na tua vida. Quem tem presença, quem tem presença, quem está ali. E aí eu peço até chegar aqui. Senhor é Espírito,
Quírios ou Curios. Ela é uma expressão que você já ouviu inúmeras vezes em revista de escola bíblica, que a gente traduz para Senhor, mas a tradução mais profunda dela, ela fala de quem tem autoridade e poder. Não é apenas uma posição, mas quem tem um exercício da posição. Então quando ele fala Senhor, ele está dizendo o seguinte, que o Deus que ele serve, que é o Deus que você serve, aleluia, ele não apenas está numa posição de hierarquia maior, mas ele tem o poder, aleluia, e tem domínio do poder, aleluia, e tem toda a autoridade. Mas é diferente. Tem reis que têm posições, mas são apenas reinados simbólicos. Um exemplo maior que você conhece hoje, eu posso citar dois. Eu posso citar a família real britânica e posso citar também o chamado conglomerado de Mônaco, aonde você tem a família real. Ali eles mandam, não, é mais um símbolo do que um poder de autoridade. Tem até reuniões, mas quem decide na Inglaterra é o quê? É o primeiro-ministro. Quem decide o quê? É a Câmara dos Comuns. Em outras palavras, é muito mais um símbolo da história. Não, querido, Deus não é tradicional no aspecto histórico, não. Deus, ele é passado, presente e futuro. Deus não representa apenas a história. O poder que ele tinha no passado, ele continua do mesmo jeito hoje. E tem um detalhe, Deus não é temporal. Deus, ele é antemporal. O que significa isso? Não importa o tempo, não importa o costume, não importa as estações, ele é o mesmo, da mesma maneira, da mesma forma. Lembra de Hebreus capítulo 13, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh, meu Deus! E aí está falando do exercício da autoridade, mas o texto vai seguir. E onde está o Espírito do Senhor? E aí vem o aspecto aqui. Pneu, mas a ideia aqui é pneu. Substantivo, que palavra é essa? A ideia aqui, ela fala apenas do ato de você fazer isso aqui, ó. Olha. Marcelo, explica, vou lhe explicar. Quando alguém está preso, seja uma prisão física ou uma prisão emocional, qual é a primeira sensação que você tem? Valorizar as pequenas coisas que na verdade são as mais importantes. A gente chama de pequenas coisas aquilo que é mais importante. O ato de você sentir o hálito do ar. A gente fala coisa pequena, não, você só está vivo por causa disso. Mas a gente só valoriza as coisas no momento difícil. Parece que vai morrer, você tem um livramento. Olha! Eu estou vivo. Estou respirando. Paulo está dizendo que essa sensação que o ser humano tem de vez em quando, aonde o Espírito está, essa sensação tem que ser todo dia. Não é de vez em quando que eu tenho que ter a sensação que eu estou livre. Eu tenho que ter essa sensação todo dia. Vai ter dia que eu vou dobrar o joelho chorando, dizer: Deus, parece que está tudo dando errado, mas de repente você sente a presença. E o que é a presença? Estou respirando, estou vivo, estou sentindo a presença dele. Sabe por que você está nessa festa? Sabe por que o tema é esse aqui? O que é ser avivado? É você poder todo dia dizer: eu estou livre para adorar, eu estou livre para sentir a presença, eu estou livre para sentir a glória. Quem está sentindo essa presença? Quem está sentindo essa presença? Sentiu o ar? Glória a Deus. Ou a sensação da respiração mais profunda? A sensação que a vida vale a pena? A sensação de algo que é bom demais? A sensação de estar vivo? Glória a Deus. E aí, querido, você sabe,
Não tem dinheiro que pague a sensação de estar vivo. Você pode estar no lugar mais luxuoso, não quer dizer que você está com a sensação de estar vivo. Vivo aqui que Paulo está dizendo. É você olhar para dentro de você como Paulo fazia. Miserável homem que sou. Mesmo reconhecendo todos os meus erros, eu estou livre. Glória! Eu estou livre. É como tem um louvor que diz: Ele me ama. Eu às vezes não mereço, mas Ele me ama. Aleluia! Às vezes tem hora que eu falho, mas Ele me ama. Glória a Deus. Tem dia que eu estou mais afastado como adorador e deixo de sentir a presença dEle. Mas você tem uma certeza que não muda, é que Ele me ama. Liberdade, ser livre. Começa pelo ar, porque não importa onde você esteja. Lembra de Paulo, o maior escritor de cartas em prisão. E o que ele fazia todas as vezes que ele falava isso? Ele estava em prisão, mas ele estava livre. Ele estava preso, mas ele estava livre. Ele estava preso, mas a presença sobre a vida dele deixava ele livre. Ei, por que você ainda não está adorando a Ele? Você está livre para sentir essa presença. Você está livre para ser batizado, para ser curado, para ser liberto, para ser restaurado. A sensação de obrigação, ela é uma sensação de prisão. Se você, quando fala assim, não, eu cuido da minha casa porque é uma obrigação. Não, você tem que sustentar a sua casa porque você ama a sua família. Se a primeira palavra que vem é obrigação, tem alguma coisa errada. Obrigação é apenas o termo técnico. Você sustenta porque você ama. Aleluia! A mesma coisa, tem gente que fala, não, eu vou para o culto porque é obrigação. É obreiro que é assim. Estou na escala. Não, hoje eu sou, estou na obrigação. Não, você não está na obrigação. Você está no prazer de cuidar da sua família. Não é obrigação, é liberdade. Não é obrigação, é prazer. Não é obrigação, é alegria. Você lembra de Filemão? Oséia, como é desculpe, Onésimo, Paulo, escravo fujão, encontra com o Paulo ontem na prisão. E o medo dele era da prisão dali, nem não sabia o que poderia perder a vida dele, não. O medo dele era voltar para o dono e ser morto. Que o dono poderia matar e ninguém ia culpar, mesmo sendo crente. Mesmo Filemão sendo crente, ele poderia matar o escravo, que ninguém ia questionar ele, era lei. Mas o que Paulo fala? Recebe. Aleluia! Recebe como tu me recebesse. Ou seja, ele está dizendo, ele deixou de ser escravo. Ele é livre. Glória! Ele é livre. Ele não está voltando como escravo, ele está voltando como companheiro. Aleluia! Ele não está voltando como escravo, ele está voltando como amigo. Ele está dizendo, matar o Onésimo, você está me matando. Se você colocar o Onésimo de novo como escravo, tu está me escravizando. Ele está aplicando o conceito relacionado à relação com Deus, porque quem serve a Deus está livre. Fala para quem está do lado, por que você ainda não se mergulhou profundamente na presença dele? Glória! Fala para quem está do teu lado, nome de Deus. Às vezes a gente se segura, não é para se segurar, não, para mergulhar na presença. Não, mas calma aí, eu tenho que ter minha postura, eu tenho que ter postura de adorador. Aleluia! Verdade. E aí ele vai expressar essa ideia, trazendo a expressão que de liberdade. É o eteres do grego. Palavra essa que era aplicada dentro da cultura grega como alguém que recebe a liberdade, mas escravo não tem dinheiro. Então como é que era feito? O escravo era levado no templo religioso greco-romano, e ali o sacerdote pagava o dinheiro àquela divindade.
Ele deixava de ser escravo de um homem para pertencer a uma divindade. E aí ele recebeu um documento, porque se alguém tentasse escravizá-lo, ele ia dizer: agora eu não sou mais escravo de homem, agora eu sou escravo dessa divindade. Paulo, conhecedor da cultura grega, ele aplica a mesma ideia dizendo: ninguém pode mais me escravizar, porque a cédula foi paga. Glória! E o documento que eu tenho já dizendo: Satanás, tira a mão de mim. Quem meu dono agora é Deus. E Deus me dá liberdade. Eu pertenço a Ele e posso ir para onde eu quero. Mas calma aí, como é que tu é escravo? Eu sou escravo da vontade dEle, mas eu posso ir para onde Ele quiser, para onde Ele me enviar, e ninguém pode me parar. Tem presença de Deus na tua vida. Deus está te dizendo: ei, homem de Deus, levanta a tua cabeça. Ei, adorador, levanta a tua cabeça, porque Deus te deu liberdade. Não, Marcelo, eu era escravo do mundo, mas agora você pertence ao Deus que está te falando: te dei autoridade, te dei a presença do Espírito. Levanta a tua cabeça, você é avivado para sentir a presença em liberdade. Fique de pé se você quer essa liberdade. Fique de pé adorando se você quer essa liberdade. Costume que eu tenho: segura a mão de quem está do teu lado, fecha os corredores, por favor. Remandar a banca,